Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre as tentativas de construção do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo vem sendo negociado há mais de 20 anos e teve as tratativas mais fortemente retomadas este ano, mas ainda esbarra em questões econômicas e diplomáticas. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, é uma das vozes do parlamento que busca acelerar a parceria. E para falar sobre esse assunto, ele é o nosso convidado. Deputado, muito obrigado por participar do programa Palavra Aberta, mais uma vez aqui o senhor com a gente na TV Câmara. E eu acho que primeiro a gente precisaria tentar, porque eu sei que o acordo é imenso, com questões das mais diversas, né, dentro das possíveis questões aí relacionadas a essa parceria, mas o que a gente pode dizer que tem de mais relevante nesse acordo entre União Europeia e Mercosul? Pois não, eu que agradeço pela oportunidade, mas para que se tenha uma dimensão, são 22, eu diria, segmentos, setores da economia que são afetados. Bem, pelo nosso tempo, eu vou então ir para aquilo que hoje está impedindo a assinatura do acordo. Por quê? Em 2019 foi assinado e anunciado o acordo comercial, isso ficou parado desde então, e em março deste ano a União Europeia fez um texto adicional, o nome que eles dão lá é Side Letter, e aí eles passaram a reivindicar a participação em compras governamentais. Também estabeleceram cláusulas, digamos, referentes ao meio ambiente. Seria disputar a licitação, então? Isso. Certo. Eu vou voltar, então, para as chamadas compras governamentais. Qualquer ente da União faz compras. O governo federal faz compras, o município faz compras, os estados fazem. Bom, se você tem, digamos, uma Europa muito mais desenvolvida do ponto tecnológico, com muito mais poder econômico, eles vêm para disputar e isso, digamos, dificulta para qualquer governo dos 4 países que hoje estão discutindo e falando pelo Mercosul, mas vamos falar do Brasil então. Se o Brasil quiser fazer uma política de recuperação da indústria brasileira, ele terá muita dificuldade, porque você pode, inclusive, fornecer subsídios, estímulos para que a indústria se recupere. Hoje ela é menos de 10% do PIB. Então você pega, por exemplo, a pandemia não deixou nenhuma dúvida quanto à importância de você também se desenvolver tecnologicamente. Porque se amanhã um país qualquer que fornece insumos, ele cortar o fornecimento de insumos, nós não conseguimos fabricar remédios. Então, e o terceiro ponto é que existe naturalmente na Europa a preocupação com o meio ambiente, nós também temos. Então eles deram uma redação, eu diria, genérica o suficiente e insinuam que se nós não cumprirmos com aquelas exigências do meio ambiente, eles poderão ter uma atitude retaliatória. Não dizem nesses termos, mas é isso. Bem, nós somos países soberanos. Nós não precisamos da Europa nos chamando a atenção para preservar o meio ambiente. Este ano, em 7 meses do governo Lula, digamos, o desmatamento ilegal da Amazônia caiu 62%. Bom, não é que a Amazônia não preocupa, a Amazônia nos preocupa muito, mas não precisa deles, está dizendo. O efeito estufa, né, que está cozinhando a humanidade, a maior responsável pela poluição do planeta são os países envolvidos, ainda na época de desenvolvimento da indústria naqueles países. Por isso foi feito um acordo em Paris, em 2015, onde os países desenvolvidos se comprometeram, mas não cumprem, em aportar 100 bilhões de dólares por ano para poder, digamos, os países em desenvolvimento cuidarem do seu meio ambiente. A coisa está tão grave, com o desmatamento ilegal, que correu à solta,
especialmente nos últimos 4 anos até 2022, que hoje a Amazônia ela emite mais gás carbônico do que absorve. Bom, isso é um absurdo, porque o efeito estufa com o planeta contaminado, poluído. O Sol antigamente batia e voltava. Um pouco da sua energia ficava aqui. Agora não. O Sol bate, mas nem toda a energia volta. É por isso que é o efeito estufa. Enfim, então, a União Europeia ela acrescentou exigências que não foram apresentadas quando foi assinado o acordo. E aí está o impasse. E aí o Lula, por exemplo, ele já disse, se tiver compras governamentais eu não assino, se vier querer determinar o que nós vamos fazer eu não assino, e isso unificou, que não é fácil unificar os 4 países do Mercosul. E nós, no Parlasul, fizemos esse debate em vários espaços, aqui no Brasil, lá na Bélgica, no Parlamento Europeu, lá nós fizemos mais de 15 reuniões, inclusive com o negociador principal por parte da União Europeia. E, digamos, numa palavra, nós ganhamos o debate. Eles não conseguem explicar e defender aquilo que eles pretendem. Então, neste momento, a França, numa conversa entre o presidente Lula e o presidente Macron, ele disse que não vai assinar. Então, tem muita gente acreditando ou pensando que o acordo não tem mais jeito. Tem, porque mesmo um país europeu, da importância da França, se recusando, o Conselho da União Europeia pode assinar. É claro que vai ter tensão ali. Não tem poder de veto? Não tem, não tem. Eu digo, traz problemas, né? Porque se essa posição contaminar outros países, cria dificuldade para o Conselho da União Europeia assinar. Mas outra questão, as pessoas às vezes falam, bom, se não assinar agora, nunca mais, não. Vou admitir, porque estava previsto, de certa maneira, que agora, no dia 7, e eu vou voltar para o Rio, porque eu participei ontem da cúpula do Mercosul e vou estar lá quarta e quinta, seria anunciado pelos chefes de Estado aqui do Mercosul. Por causa do posicionamento da França, deu um tremor. Mas se não assinar agora, se não anunciar agora, não significa que não vai assinar nunca mais. Então, por isso que nós temos que insistir, porque nós estamos falando, se fizer esse acordo, de 20% da economia global. Bem, são 27 países da União Europeia, são apenas 4 aqui da América do Sul, nós do Mercosul. Mais de 800 milhões de pessoas, né? Isso. Então, assim, e os valores... então, mas qual que é o centro, digamos, do acordo? Falando daquilo que é positivo. Num prazo de 10 anos, vai haver a redução da tarifa, em muitos casos, até 0%. São 6.600 produtos. Então, quando você reduz a taxação, você possibilita a importação e a exportação. Isso é fundamental, no caso do Brasil, de qualquer outro país, para controlar a inflação. Porque se você tem concorrência de fora, de forma equilibrada, claro, senão não vão ser massacrados. Então você também segura os preços no Brasil, ou segura os preços da Argentina, ou até mesmo na Europa. Agora, parece que um ponto de desacordo ainda está na questão do agronegócio. Como é que seria isso, deputado? Olha, o agronegócio brasileiro especialmente, mas do Mercosul, é muito forte. Então nós somos os maiores produtores de milho, soja, carne bovina, etc. Tem 5, pelo menos, da produção do agronegócio. Eu não vejo possibilidade dele se incomodar. Quem se incomoda é o setor dos pequenos proprietários agrícolas da França, oriundos da reforma agrária lá no século passado, e que, portanto, eles temem a concorrência daquilo que o Brasil é extremamente forte. A Argentina também é forte, né, para dar 2 exemplos. Então, não creio que o agronegócio esteja preocupado. Quem está preocupado são os produtores agrícolas da França, especialmente. Alguns setores dizem que esse acordo voltou a ser repensado de forma tão intensa porque
existe uma preocupação da Europa com relação à influência da China, da Rússia no Brasil e principalmente da China. O senhor acredita que há essa tensão aí entre esses blocos? Tensão e disputa sempre existiram. Pode estar se agudizando agora no caso da Rússia, até porque tem uma guerra com a Ucrânia. Porque a OTAN quer entrar na Ucrânia e Moscou fica a menos de 500 quilômetros dos mísseis, digamos, norte-americanos e assemelhados. Bom, nós não podemos confundir isso, né? O Brasil depende muito do fornecimento de fertilizantes da Rússia. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas se eles têm essa preocupação da influência da China e da Rússia e de quem quer que seja, eles teriam que ter atitude exatamente contrária. Por quê? Ou eles, então, participam de forma equilibrada, respeitando os países, e, portanto, você amplia as possibilidades nossas e também da União Europeia, porque se eles ficarem, como é que eu diria, entre aspas, magoados e não participarem, aí sim, essa preocupação, de fato, seria maior da parte deles. Agora, o Brasil, veja, nós temos... A China passou a ser o principal parceiro comercial do Brasil. Segundo vem Estados Unidos, terceiro Europa. Bom, se a Europa quer, digamos, ter, eu diria, a possibilidade de ocupar um espaço maior, tanto economicamente, como culturalmente, como cientificamente, ela tem que sentar para negociar. Porque a China não nos impõe nada, muito menos a Rússia. E nem os Estados Unidos, eu diria, tem mais influência, não que eu aprecie, mas é a nossa história. Então, não vai imaginar a União Europeia que ela vai entrar sem nos respeitar. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Esse assunto extremamente relevante, acho que tanto para os europeus quanto para os brasileiros, para a economia mundial como um todo. Infelizmente não deu tempo da gente discutir todas as questões tão relevantes a esse assunto, então já estendo um convite ao senhor para que retorne uma outra oportunidade para que a gente possa ampliar a discussão, tratando ou já do acordo assinado, com os óbices ali contornados, ou então para que a gente possa debater, que é como o senhor disse, mesmo que o acordo não seja assinado agora, não significa que ele tenha morrido totalmente, ele pode voltar a ser debatido no momento futuro. Muito obrigado por participar do programa. Não, eu que agradeço, o tema é relevante e, por exemplo, no Parnasul eu propus a criação de uma comissão temporária para acompanhar o acordo. Nós não tínhamos informação nenhuma, como aqui no Congresso Nacional poucos têm as informações. Por que isso é importante? Porque são os parlamentos nacionais dos países do Mercosul que vamos decidir se o Brasil assina ou não o acordo. O Executivo, o Itamaraty, esses negociam. Mas quem vai, ao final, dar a palavra de assinar ou não, de acatar ou não, somos nós. Então esse debate é muito importante, inclusive aqui no Parlamento Nacional. Muito obrigado, deputado. E o nosso programa está chegando ao fim. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.